Olá, queridas. Eu tenho tido algumas coisas no meu coração com toda essa situação do coronavírus e de quarentena e volta a trabalhar, não volta a trabalhar. E tenho orado muito a respeito disso e tenho reparado que de uma forma ou de outra isso tem me afetado emocionalmente. E é interessante porque nós sabemos da plenitude de Deus, né? Nós sabemos que Ele sabe todas as coisas, nós sabemos que para Ele nada disso é novidade. Então eu tenho me perguntado o porquê, sendo que eu sei que em todas as coisas, assim, né? O irmão Carlos de Portugal falou, nós já tínhamos que confiar em Deus antes e agora devemos continuar, então por que eu estou assim? Então eu comecei em oração a perguntar para Deus, Senhor, o que está acontecendo? Por que eu não consigo confiar? E ontem, assistindo uma pregação de um irmão querido, ele falou que nós temos, nessa quarentena, tá todo mundo em casa, nós temos tido até mais tempo na tela, no celular, em mídias sociais, mais até do que o normal, e nós temos sido bombardeados com muitas notícias, muitos vídeos. É o especialista disso, é o especialista daquilo, é infectologista, é biologista, é virologista, é médica, é gente na Itália mandando vídeo, é brasileiro pelo mundo todo, da China mandando vídeo. Então eu percebi que eu tenho feito uma coisa, que eu não tenho feito uma coisa que eu deveria ter feito de princípio. Desde o princípio, os médicos e os especialistas, eles têm falado para nós, cuidem de vocês, lavem as mãos, cheguem em casa, toma banho, põe a roupa para lavar. Todos esses cuidados da OMS que a gente deve seguir, usa máscara, usa luva e tal. E também uma coisa que eles têm falado é para que nós cuidemos da nossa imunidade, comer bem, dormir bem, para que caso a gente tenha contato com o vírus, né, o nosso corpo esteja bem, ou para recebê-lo, ou até para nem ter efeito nenhum. E eu reparei que isso tudo eu tenho feito, tentado dormir bem na medida do possível, comer bem e tal, tendo tomado todos os cuidados. Mas eu percebi que eu não tenho cuidado da minha imunidade espiritual. E agora eu sinto que porque eu deixei ela de lado um pouco, ela está um pouco afetada. Sim, eu leio a palavra todos os dias, eu faço devocional com o nosso filho todos os dias, isso eu continuo fazendo. Mas existe um desequilíbrio enorme, pelo menos na minha vida, eu não sei na de vocês, existe um desequilíbrio enorme entre a quantidade de informações que eu tenho colocado na minha alma, na minha mente, que vem de fora, e a quantidade de informação que eu tenho recebido da pura verdade, que é a palavra de Deus. E isso me afetou. Então, eu gostaria de convidar todas vocês a uma coisa que eu vou fazer essa semana. Eu espero que tenham orado para que seja uma bênção para todas nós. Eu nunca fiz isso, nunca nem fiz vídeo, na verdade, né? Então, assim, é a minha primeira vez, mas eu tenho orado muito a respeito disso, isso tem me incomodado. Então eu resolvi fazer para que a gente possa, juntas na palavra, a gente possa crescer juntas e continuar crescendo no Senhor. Como que eu vou fazer isso? Eu gostaria só de ler rapidinho em 1 Pedro, no capítulo 5, versículos 6 e 7. Eu já abri lá para não gastar tempo. Fala assim: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Essa é a verdade do Senhor. Sem ou com o coronavírus, Ele tem cuidado de nós. O que eu vou fazer essa semana? Eu vou deixar de lado
todos os especialistas, né, aqueles que eu já citei anteriormente, e não tem nada contra eles, não sou contra notícias ou nenhum tipo, nada disso, é porque eu tenho percebido que tem me afetado. Então, por esta semana, a princípio, eu vou deixar todas essas notícias de lado, todos esses especialistas de lado, e eu vou para o maior de todos os especialistas, que é o nosso Deus. E eu gostaria de chamar a todas vocês, é um convite, para que juntas a gente deixe um pouco de lado as notícias e que a gente se engaje mais na palavra do Senhor. Eu estou convidando a todos a fazer, na verdade, o que Romanos 12:2 fala para a gente fazer, para transformar a nossa mente, para que a gente saiba qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Como que a gente transforma a nossa mente? Com a verdade que vem da palavra dele. Então eu gostaria de convidar todas vocês, queridas, essa semana a dar um tempo nos vídeos e a se focar, aqueles minutos que vocês passariam, às vezes até tem vídeos de 1 hora, 45 minutos, ao invés disso, então eu queria convidar vocês a passar um tempo lendo a palavra e orando. Eu não vou aqui dizer vamos ler tal livro, porque eu acho que isso é uma coisa que vocês em oração deveriam fazer e decidir com Deus. Eu particularmente, eu vou ler Efésios, Filipenses e Colossenses, porque eles são as cartas de Paulo que me encorajam muito. Então eles falam muito da nossa esperança, o que Cristo fez por nós, morrendo na cruz, né, se entregando para pagar pelo nosso pecado, derramando o seu sangue, depois sendo sepultado e ressuscitado, morrendo para nos dar vida nova com Deus quando a gente acredita no trabalho dele. Então eu vou ler esses livros porque eles me encorajam demais, especialmente Colossenses, que é um dos meus favoritos. Se vocês quiserem ler, tiver no coração de ler outras passagens da Bíblia, Salmos, Provérbios, Gênesis, começando do princípio, outras cartas de Paulo, os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, eu não vou especificar, eu acho que isso tem que ser decidido de cada um. Eu só estou convidando, na verdade, vocês a junto comigo nos focarmos mais na palavra de Deus essa semana. E o que vai acontecer? No final dessa semana, todas as notícias continuarão lá. Talvez os números de mortes tenham aumentado, a minha oração é para que não, né? Para que isso pare, é o que eu tenho orado todos os dias. Os políticos vão continuar brigando, vai ter gente contra um a favor do outro e vice-versa. Tudo isso vai continuar lá. Mas a nossa caminhada com Deus vai ser diferente. A nossa imunidade espiritual vai estar mais forte para os dias aí que vão vir, né? Nós não sabemos como eles serão, mas Deus sabe. Então nós estaremos mais fortalecidas, mais preparadas no Senhor para receber essas notícias boas ou ruins. Se forem boas, regozijando e agradecendo, se forem ruins, chorando com os que choram, né? A compaixão que vem do nosso Senhor Jesus Cristo, mas fortalecidos nele, porque nele nós já temos a vitória. Ele nos dá a vitória, né? Ele é a nossa vitória. Então, assim, eu acho que uma coisa que o coronavírus tem nos ensinado a todos nós é que nós não temos o controle de nada. O controle está nas mãos do Senhor. E nós, então, só temos que depositar a nossa confiança nele e saber que ele tem cuidado de nós, como o versículo que nós lemos fala, certo? Então, o objetivo aqui, eu gostaria de ler em 2 Coríntios capítulo 4, versículos de 7 a 9, no final dessa semana, que nós não sabemos como será até lá, pode ser bom, pode ser ruim, mas eu gostaria de me sentir assim como o apóstolo Paulo fala nessa carta que ele escreveu aos Coríntios, e ele diz no capítulo 4, versículo 7, ele fala assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro,
para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, jamais. Então, queridos, eu queria chamar a gente para relembrar, na verdade, na nossa cabeça, as verdades de Deus que não mudam. Com ou sem coronavírus, Ele nos ama, Ele cuida de nós e Ele sempre está lá para nós. E Ele é a nossa melhor notícia. Jesus Cristo, que se deu por nós na cruz, nos dando vida eterna com o Pai, né? Ele é a nossa melhor notícia. Ele é o nosso evangelho, que significa boas notícias. Independente de qualquer notícia que nós tenhamos tido esses dias, Cristo é a nossa melhor notícia. Então eu queria focar nele e nele, focar nas coisas do alto e esquecer um pouco isso tudo que está acontecendo, para que nós nos fortaleçamos nele. E a minha oração para terminar vai estar em Efésios no capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 14 ao 19, e isso é o que eu tenho pedido para Deus, para todas nós, nessa próxima semana e nos próximos dias. Por esta causa me ponho de joelho diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de podermos compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então eu oro por todas vocês, quem quiser e tiver meu telefone e quiser me escrever, dizer, Mariana, eu tô lendo tal coisa, a gente pode fazer isso junto, vai ser o maior prazer para mim, mas eu oro para que o Senhor abençoe a cada uma de vocês e que a nossa imunidade espiritual seja melhor e melhor a cada dia, à medida que nós nos alimentarmos da sua santa palavra, que é a verdade e a melhor notícia. Amém? Muito obrigada, um grande abraço a todos vocês.